sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E eu estou muito feliz, agradecendo ao plano espiritual, agradecendo aos ouvintes também que nos acompanham, de ter sido intuída a pegar esse livro Mediunidade e Evolução. Porque assim, é a simplicidade, não é? Que a nossa Vânia Barbosa fala no começo. A mediunidade explicada de uma forma simples do dia a dia. E Martins Peralva, gente, é esse querido, simples, mas profundo. E hoje vamos para o segundo capítulo deste livro belíssimo Mediunidade e Evolução, editado pela Federação Espírita Brasileira em 1979. E o título é Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. E ele comenta uma frase de Emmanuel que diz assim: força medianímica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. Vou ler de novo. Força medianímica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todo. É muito interessante essa medianímica, né? A mediunidade e o anímico é da ânima, da alma, né? E ele coloca aqui: vale a pena alinhar definições. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. É Kardec falando. Pode-se dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Kardec. Então eu vou pegar essas duas questões, né? A gente, em aula, em curso de livro dos médiuns, a gente fala assim: o que é sentir num grau qualquer? Sentir num grau qualquer? Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que escreve, tem gente que pinta, tem gente que faz música, tem gente que sente, tem gente que pressente, tem gente que tem a precognição, tem gente que cura, tem gente que incorpora, é muito grau. E tem aquela mediunidade, as pessoas riem muito, que eu só percebo quando passou. Qual é? É a questão do pensamento, da intuição. Ah, bem que eu tive aquela intuição, a pessoa bate na cabeça, porque na maioria das vezes a gente não dá bola para a intuição, não segue. E aí, essa força, Emmanuel fala, é um dom que a vida outorga a todos. Mas porque nem todo mundo sente. Todo mundo sente sim, mas nem todo mundo presta atenção. E a nossa percepção, ela está ligada à atenção que se tem. Eu percebo à medida que eu estou atento. Nós já falamos em outros momentos aqui. E aí ele vai continuar com Emmanuel falando assim: mediunidade, em boa sinonímia, é sobretudo sintonia, afinidade. E tem uma outra de Emmanuel: os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. E esses dois textos estão naquele livrinho, o meu é verde ainda, o livro Emmanuel, em que ele faz uma carta aos médiuns. Meu Deus do céu, é muito sério, né? Mas ele vai falando, sintonia, afinidade, e isso em qualquer situação, meus amigos. A gente assistiu uma palestra, né? Não é de espírita, não. Uma dessas palestras assim, de conhecimento, né? E ele falava em neurologia como é que o cérebro é obediente. Então eu falei assim: quero ver carro vermelho. Daqui a pouco eu vejo uma porção de carro vermelho. Os carros vermelhos não trocaram de rota porque eu pensei nele, eu não atraí. Mas é porque eu fiquei atenta para ver aquilo, né? Então eu dei uma ordem pro meu cérebro assim: vê os carros vermelhos que vão passar. Então isso é sintonia,
Isso é sintonia. Já vimos quando a gente quer falar sobre doença, daqui a pouco vem uma porção de pessoas falar sobre doença. Aí eu abro o jornal, é sobre doença, né? Eu vejo a reportagem, é sobre doença. Por quê? A gente vai estabelecendo uma sintonia. E essa sintonia, essa afinidade, vai fazer com que a gente filtre aquilo que está dentro da área do nosso interesse. E aí eu preciso começar a pensar assim, quais são os meus campos de interesse? Ah, mas quer dizer que para eu me espiritualizar eu tenho que esquecer a matéria? Não tem não, gente. Nós temos um encontro que nós trabalhamos no CELD e que o ano que vem, se Deus quiser, vamos trabalhar com Teresa Dávila, que é do capítulo 2, né? É do Livro dos Espíritos, da parte... da primeira parte, em que vai falando, né, sobre essa questão de intelectualizar a matéria, o que é animalizar a matéria, e que para crescer eu preciso usar a vida material, eu preciso dessa utilização. Então não é ignorar, é bem usar, não é? Então, eu posso me sintonizar, gente, eu vou brincar aqui, né, com a comidinha que eu faço, né, eu posso sintonizar e manter uma roupa bem lavada, eu posso sintonizar e manter um ambiente organizado, eu posso sintonizar em querer ter uma boa palavra, em querer consolar as pessoas. É onde eu coloco meu foco. Eu posso sintonizar em ter a alegria de viver e não ser aquela pessoa que vive reclamando, que vive se lamuriando. Eu quero ser uma pessoa alegre, então automaticamente eu vou captar essas ondas de energia, não é? E aí quando o Emmanuel fala que os médios de generalidade resgatam débitos do passado, por quê? Nós somos espíritos em evolução. E quem está em evolução, para quem está em evolução, há carência de alguma coisa. Não é? Eu estou evoluindo, estou caminhando, por quê? Porque falta alguma coisa a alcançar. Então, essa falta, né, essa dificuldade existe em mim. E a mediunidade é uma ferramenta. Continua, agora ele vai trazer André Luiz falando. Mediunidade é talento comum a todos. O médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afinam. A gente está vendo aqui, gente, como é que André Luiz e Emmanuel repetem Kardec. É assim, é cirúrgica essa questão, né? Martins Peralva começa com Kardec. E ele começa a falar Emmanuel e André Luiz, porque alguns companheiros acham que não tem nada a ver. Mas olha aqui, ó, tá repetindo Kardec. É talento comum a todos, Kardec fala. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. E aí, né? O médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos encarnados com os quais se afina. Olha a lei da afinidade. Sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. Sentir em qualquer grau. Aí ele traz uma outra frase de Cícero Pereira. Mediunidade no presente é débito do passado. De Eugênio Sales Vitor. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Então a gente está vendo que os espíritos mais ou menos repetem os conceitos, e a repetição, os amigos da pedagogia sabem que é uma forma de fixação do conteúdo. Não é assim? Quando a gente está aprendendo, a minha época era a época da tabuada, né? Agora não tem mais isso. Mas na época da tabuada, a gente andava, e a gente repetia. Eu lembro que meu filho tinha até um disquinho cantando a tabuada, que era inteligentíssimo. Então, a tabuada de 2 era compasso binário, a de 3 ternário, sabe? Então, o compasso da música ajudava a criança a guardar os números. Mas quantas vezes a criança ouve aquele disquinho até decorar? Então é fixação. Por isso que não dá para falar assim, eu já estudei o Livro dos Médiuns. Não estudei não, é estudar sempre. E aí ele continua dizendo assim: mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, convivência e intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses, disse o Jesus. Então,
convivência e intercâmbio. E aí essa questão da convivência é muito interessante, que é médium que... mas eu não gosto de conviver, não. Não quero viver problema dos outros, não, Mas como é que eu vou conviver com os desencarnados se eu não convivo com o encarnado? Como é que eu vou ter caridade com o desencarnado se eu não tenho caridade com o encarnado? Como é que eu vou ouvir o desencarnado se eu não tenho a habilidade de ouvir o encarnado? Eu tenho escuta. Então é isso, é desenvolvimento dos talentos da alma, né? Eu creio até que na mediunidade a gente tem a experiência duplicada. Quando ela exercita com consciência, né, é a experiência duplicada. Eu exerço a mediunidade no centro, né, na prática mediúnica, e tem essa prática também que a experiência pode ser traduzida na minha vida de relação. E continua Martins Peralva. Sobre o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral. Mecanismo da comunicação. Sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável. Médiuns moralizados contam com o amparo de espíritos superiores, porque às vezes a gente vê médiuns excelentes em termos do mecanismo. E produzem, né, reproduzem mesmo o espírito. A gente vê na internet, muitas vezes, algumas situações de incorporações, em que você vê que a pessoa está mesmo totalmente diferente daquela pessoa que apareceu. O espírito assume toda... É quase uma transfiguração. Então, sob o ponto de vista do mecanismo, é perfeito. Agora, vamos ver a utilidade, como ele falou da outra vez. Eu não estou fazendo crítica, não. Mas vamos ver. É para ajudar? É para elevar alguém? É para disseminar a fé, não é? É para elevar o sentimento, iluminar o coração, engrandecer o raciocínio? Aí vai depender do fator moral. Porque se o médium não se interessar por essa conscientização profunda, ele pode ter um bom mecanismo, mas o tipo de sintonia, o tipo de afinidade, os espíritos superiores vão ter muita dificuldade. Podem até usá-lo numa emergência pelo merecimento daquela pessoa que vai chegando ali. Mas em função do médium, não vai dar. E ele continua. Agora aqui é ótimo, eu adorei, gente. Não confundamos médium moralizado com médium santificado. Ótimo isso. O médium moralizado terá a vida de um homem de bem. Será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador, desinteressado. E aí ele fala em qualidade, ele fala assim, meu Deus, é muita coisa. Mas olha só, meus amigos. Trabalhar a humildade, buscar a simplicidade. Toda vez que o nosso orgulho aponta, a gente fala assim, Deus, desce do salto. Isso não é melhor para você, não. A gente ir se autocorrigindo, né? A sinceridade, quer dizer, para que a gente vai viver no mundo de mentira? Trabalhar a paciência, a perseverança, a paciência em movimento, trabalhar a bondade. E a gente sabe que a casa espírita, através do trabalho do bem, nos dá muitas chances para esse exercício da bondade, né? Estudioso. Trabalhador desinteressado, quer dizer, são virtudes que a gente pode começar a colocar na agendinha para trabalhar. E ele continua, o ensino de Jesus aplicado à mediunidade é claro, dai de graça o que de graça recebestes. O médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo, O exercício mediúnico deve ser realizado com amor. É missão sagrada no auxílio ao próximo, em nome de Jesus. O Espiritismo oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando-a fonte de luz e esclarecimento. Então, o Espiritismo oferece, ele vai trazer aqui, conhecimento doutrinário, que facilitará o exame das próprias comunicações. Orientação da própria faculdade, para não caminhar sem rumo.
e dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Então, essa é a regra do espiritismo, né? Conhecimento. O médium tem que estudar sempre. A gente tem orientação da própria faculdade, né? As nossas casas, elas têm a orientação mediúnica, né? A gente aprende, né? Como aplicar o passe, a gente vai aprendendo a educação mediúnica, como a gente pode ir se educando. E a dignificação da tarefa, né? Usar a faculdade apenas para o bem. Então, essas orientações, a doutrina traz muito bem. Quando no livro dos médiuns fala papel do médium na comunicação espírita, a influência do meio, a influência do ambiente, né? Tudo isso são diretrizes seguras para a gente tornar a mediunidade fonte de luz e esclarecimento. Ele fala mais um pouquinho. Com as luzes da doutrina espírita, o médium educar-se-á para vigiar as próprias comunicações e aplicar sua faculdade para o bem de todos. As tarefas mediúnicas pedem assiduidade, pontualidade, fidelidade a Jesus e a Kardec. É isso, gente. O médium que trabalha de qualquer jeito, né? Quando quer, quando pode, não é assim. Vai exigir da gente uma disciplina. E aí a gente fala assim, mas eu sou refém dos espíritos da mediunidade. Não. Essa disciplina da mediunidade vai nos dar uma disciplina de vida. A nossa vida vai começar a ter horários, né? A ter objetivos, a ter meta, a aprender a abrir um pouquinho a mão do interesse pessoal para ajudar o outro. A gente vai aprendendo tudo isso. Isso é uma coisa muito boa. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. Então esse médium assíduo, pontual, que trabalha a fidelidade a Jesus e a Kardec, no momento do intercâmbio, ele vai estar mais pronto, ele vai estar mais atento. Ele vai estar mais propício a realizar um trabalho com maior qualidade. Os espíritos vão poder utilizá-lo com maior qualidade, com mais qualidade, né? E ele continua: mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. Olha só, mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. E aí a gente tem uma série de fenômenos ocorrendo, né? Mas sem objetivo, às vezes até para o médium ostentar a sua mediunidade. Mas quem é que vai aproveitar de tudo isso? E agora ele continua: mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Então a gente está vendo aqui duas situações, né? O Evangelho de Jesus, que ele é o guia e modelo sempre, e a doutrina espírita, que é o nosso norte de esclarecimento, o nosso porto seguro, né? É o nosso oásis, gente. Porque quantas vezes nós médiuns, não é só mar de rosa e céu de brigadeiro, não. Tem momentos aflitivos na tarefa mediúnica, assédios, né? Situações graves. Sem a doutrina espírita e o evangelho, a gente acaba desistindo ou entrando em caminhos totalmente equivocados. E ele continua nos falando: mediunismo com espiritismo, mas sem evangelho, é realização incompleta. Mediunismo com evangelho e sem espiritismo é também realização incompleta. Um completa o outro, quer dizer, eu tenho a doutrina, mas não tenho Jesus, está estranho. Eu tenho Jesus, mas não tenho a doutrina, também vai ficar estranho, porque eu não vou entender o que está acontecendo comigo. E aí eu posso caminhar pelo fanatismo, né? Posso achar que estou sempre certo. Então, são os dois. Ele continua: mediunismo com evangelho e espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos. Imprescindível, pois, a trilogia: evangelho,
espiritismo, mediunidade. Muito bonito isso, né? Evangelho, espiritismo, mediunidade. A gente pode até colocar isso no nosso coração para a gente não esquecer. Evangelho, espiritismo, mediunidade. Muito bom a gente ter essa questão. Por isso que muitas casas, no Leon Denis, a gente tem essa orientação do médium, fazer a sua leiturinha do Evangelho todo dia, né? Não precisa ler o capítulo, não. Lê um trechinho do Evangelho, medita sobre ele e faz sua prece. Alguns fazem pela manhã, outros fazem à noite, mas é importante a gente não se afastar do conceito de Jesus, da vibração de Jesus, né? É muito bom. E agora a gente tem tantos momentos em que a gente pode fazer isso. Temos os audiobooks, né? Em que a gente pode ouvir. Temos palestras que falam sobre o Evangelho. Então tudo isso vai nutrindo a alma da gente de esperança. E ele então diz assim: os benfeitores espirituais estudam sempre, para se tornarem mais úteis no esclarecimento e no consolo. E é muito interessante, gente, a área da pesquisa. Nós conversávamos com um querido amigo, o Rubens Almeida, né? E ele estuda, né, a questão do Evangelho, a questão de Carta de Paulo, né? Ele estuda profundamente com a fundamentação teológica. E a gente sabe que campo de pesquisa não para nunca. Se a pesquisa parasse, nós não teríamos as vacinas, né? A medicina aí andando. Então tem o campo das pesquisas da Bíblia, do Evangelho, das Escrituras. E a cada momento, pela arqueologia, até pela própria crescimento da internet. Então documentos são achados, analisados e acrescentados. E aí a gente fala assim: mas tem um arquivo no plano espiritual. Mas será que a gente não entende que o arquivo no plano espiritual também se atualiza? Tem também os pesquisadores de lá e o daqui. E aí, às vezes, né? Por exemplo, a Amélia Rodrigues traz uma informação que Emmanuel não trouxe, que Irmão X não trouxe. E a gente começa a falar. Um outro espírito traz uma outra informação que a Amélia Rodrigues não trouxe. Mas é o campo de pesquisa que é imenso. Por quê? Os benfeitores espirituais estudam sempre para se tornarem mais úteis no esclarecimento e no consolo. Eu estou lembrando de Joana de Ângeles. Ela estudou 10 anos com o Jung para escrever a série psicológica. Olha só, gente, no plano espiritual. Então é estudo. E ele encerra dizendo: nós encarnados devemos também estudar e servir, a fim de que a mediunidade não seja fenômeno sem amor e sem esclarecimento, mas garantia de triunfo com Jesus e por Kardec. Então, gente, estudar e servir seja a norma, seja a meta de todos nós médiuns. Estudo, trabalho, né? Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar essas vibrações que nos sustentam. Temos saúde, né? Temos saúde, temos a possibilidade da oração, temos amigos. Aproveitemos, meus irmãos, essa possibilidade que a vida está oferecendo generosamente a cada um de nós. Onde estivermos, como estivermos, na casa espírita em que estamos afinizados, né? Que sejamos trabalhadores, estudiosos, disciplinados, fraternos, porque este é o desejo de Jesus, né? Para expressarmos a nossa gratidão a Deus pelo abençoado exercício, pelo abençoado concurso da mediunidade e dos benfeitores espirituais em nossa vida. Deus muito nos abençoe e nos inspire, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.